Eu fiz uma avaliação quando a gente está falando dessa questão biopsicossocial. Para mim, está começando a vir casos mega complexos. E eu vou te falar que você vai. Espero que você entenda isso. Teve um cara que ele falou para mim: eu quero fazer avaliação com você porque até o momento ninguém conseguiu resolver meu problema. Eu falei, ok. Aí, né? Normal, fiz todo o desenvolvimento, aí vem a anamnese, fiz todo o trabalho e tal. Aí ele foi explicando e tal. Aí ele falou assim: então, eu fiz uma cirurgia de bolsa escrotal. Eu falei, mas não era postura? Por que ele tá me falando de cirurgia de bolsa escrotal? Aí você logo pensa, né? Bolsa escrotal, ou é questão genética, ou de repente andou por aí, né? Casa das primas e tal, e brincando por aí, sem proteção e tal. Aí ele disse que não, que era uma bactéria realmente que ninguém conseguia identificar e ele não teve um nexo causal. Os médicos que trataram ele não conseguiram saber a causa, mas conseguiram resolver o problema e falou, olha, você vai ficar com uma determinada anormalidade no sentido da questão estética e tal, mas se você quiser, depois futuramente você pode conversar com o cirurgião e fazer e tal, mas a funcionalidade da bolsa escrotal foi devolvida. Vai ser preservada. Não 100%, mas foi preservada. Não obstante, ele não ficou feliz, ele foi fazer a cirurgia. E aí, nessa cirurgia... Cirurgia plástica. Isso, nessa cirurgia plástica, reduziu-se o espaço. E aí ele começou a sentir dor. E aí, ele passava o dia inteiro sentado. E ele começou a perceber que ele não tinha mais as mesmas vontades, os mesmos desejos e tal. Por quê? Porque não ficou de acordo com aquilo que ele esperava. Aí veio mais uma resposta para mim que o emocional interfere na postura. O cara entrou em depressão, velho. E tava tudo funcionando, tava tudo perfeito, ele só precisava fazer essa correção. E entrou em depressão, normalmente essa postura mais aí, o que perdedora. Que exato, o ombro aí o que acontece? protruso, você mexe aonde? Nós homens inclinada. mexe na virilidade, assim como a mulher você mexe na cintura pélvica, né? Por exemplo, quando as mulheres têm problemas ginecológicos, elas ficam muito sensíveis. E nós homens a mesma coisa. E aí ali mexeu na virilidade do cara. A partir do momento que mexeu na virilidade do cara, o cara achou que estava perdendo potência. À medida que você perde potência, você perde força. À medida que você perde força, você perde testosterona. Testosterona se fecha para o mundo. Aí é o social, você se fecha para o mundo. À medida que você se fecha para o mundo, você não quer mais ter contato com ninguém. E aí você vai ficando o quê? Hipercifótico. Hipercifótico reduz capacidade cardiorrespiratória. Cardiorrespiratório, pá, não vai oxigenação para o cérebro. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. 2 anos de depressão. Tudo associado, né? Essa associação ela é fantástica, né? Assim, quando a gente começa a observar essa associação, né? Porque algumas pesquisas mostram que pessoas depressivas elas têm mais dor nas costas. Às vezes a gente também não sabe o que é causa e consequência. É o nível de tensão. O nível de tensão, porque o pensamento ele fica no subconsciente e o nosso subconsciente ele é danado, né? Ele gosta. Ele gosta daquilo assim, eu vou para Curitiba, mas não vai dar certo, não sei o quê, porque eu vou pegar trânsito, eu não vou chegar no aeroporto, não sei o quê, porque a viagem vai avisar, eu vou chegar no lugar, as pessoas não vão estar me recebendo, porque não sei o quê, porque isso. O próprio subconsciente, cara, e você mal acordou. Entende? Então, e aí o porquê que a depressão faz com que a pessoa fique naquela postura? Porque ela não se reconhece mais. Porque assim, à medida que nós estamos ativos, nós estamos reconhecendo o tempo inteiro. À medida que nós não percebemos que nós não servimos para nenhum contexto, a gente se anula. E à medida que a gente se anula, a gente começa a ter doenças. E aí veio a história da medicina. Por quê? Porque a medicina trabalha com o biopsicossocial dentro de uma concepção de promoção de saúde. E o que é o exercício? A gente promove saúde. Aí, quando a gente vai para o exercício específico, quando a gente vai para um estado de hipertrofia, alta performance, padrão estético, aí é outra história. E isso a moda está me mostrando muito. O que é padrão estético não é o que se oferece nas academias. A moda, quando você fala, quando você está avaliando modelos. Modelos. Ok, e as modelos, qual é o padrão postural o padrão estético das modelos? é natural.
estético é natural. Natural. Você vê meninas, você vê meninas e homens comum, natural, e aí é onde entra o processo de correção, que é a questão, porque a maioria está entre o processo de crescimento e desenvolvimento no final da adolescência, que é entre 10 a 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então tem meninas e meninos que saem das suas casas com 16 a 19 anos. Uhum. E aí ali é o ponto-chave. Por quê? Porque é o momento que você se depara com a realidade, que você ia se deparar com a realidade a partir do quê? A partir dos 18. E aí você não se alimenta direito, você não tem mais vontade disso, você não tem mais vontade daquilo, você perdeu o seu seio familiar. Você perdeu o seu seio de convivência social com seus amigos. Por quê? Porque agora é moda. Então, assim, tem meninas de 17 anos, 16 anos que estão em Milão, estão na França. E não sabem idioma, às vezes. E aí isso interfere na postura delas. Introspecção. O que você tem avaliado, então, é essas posturas, buscado uma melhoria dessa postura, porque essas meninas, de repente, não estão performando, no caso ali, na passarela, Exato. o quanto elas poderiam e às vezes, pela postura. Exato.